Vamos ver se você aceita aí. Eu acho que conseguimos já Opa! passar resolver o primeiro problema. Como vai, Javier? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, viu? A honra é minha, mestre. Muito obrigado pelo convite. Conta a sua história de trajetória aí para nós. Pois bem. Essa minha história ela é meio contraditória, parece, quando eu quero ver assim, quem é o Javier? Aí o Javier é um garoto do interior, agora com alguns anos vividos, não mais tão garoto, mas que um dia botou viola nas costas, né, sem saber tocar nada, sabia algumas notas e escrevia algumas coisas, né, e achou de botar algumas notas musicais nessas coisas e chamar de música, né? E algumas pessoas parece que gostaram dessas coisas, alguns amigos mais perto. Eu costumo dizer, quando eu às vezes dava uma canjazinha em algum bar, que isso é muito raro, que eu não gosto de tocar para bêbado, porque você tá tocando e o cara não está nem aí. Ele só percebe que você está tocando quando você para, né? Então eu não sou muito assim, apesar, até porque eu não sou músico mesmo de boteco. Mas eu devia cantar tão ruim que chamava atenção na época, né? E aí comecei a fazer algumas coisas, participar de alguns festivais, enfim. Mas a minha trajetória mesmo, depois eu larguei de mão essa história, assim, ficou assim, tipo um hobby. Eu digo, não, vou estudar. Aí eu fui estudar, fiz faculdade, e o negócio foi todo assim. Eu me matriculei na universidade para fazer pedagogia, ganhei a matrícula, né, aquela isenção, mas para mim já estava pronto. Quando eu fui lá ver que dia que ia começar, disse, não, o senhor perdeu a confirmação. Aí estava abrindo outro lado de educação física, eu fiz educação física. Fiz vestibular, passei, gostei, legal. Hoje eu sou professor de educação física com especialização em educação escolar, com especialização em alfabetização e cognição infantil, com pós-graduação em personal trainer, com outra pós-graduação com treinador de voleibol nível 2 pela Confederação Brasileira, que minha esposa foi da seleção paraense de voleibol, e aí acabou me puxando para trabalhar essa coisa. Sou treinador de atletismo também, já tive em algumas Olimpíadas estudantis, enfim. Mas aí a história de escrever sempre foi, na época eu digo escrever para mim, não é uma questão de fazer sucesso ou não fazer sucesso. É uma necessidade interior. E eu acho que as pessoas que têm essa capacidade e podem exercitá-la, devem. Até porque tem muitas pessoas que não conseguem ter a voz, né? E aí essa capacidade nos traz algumas prerrogativas, que eu chamo de responsabilidade social, né? Ou seja, toda vez que eu estiver falando, intrinsecamente, quer de forma anuente ou não, eu estou falando por alguém que não tem voz, né? Eu acho que essa é uma coisa, e então isso faz com que a responsabilidade da gente, que tem acesso a esses microfones mais amplos, seja muito maior, né? Se a minha voz não retrata aqueles que não têm vozes, então melhor não falar nada. Eu penso assim, né? E como é que você me descobriu mesmo nessa história aí? Agora a pergunta é o que faço. Como é que já você me descobriu? Porque eu não posto nada, velho. Para tu ver, para mim entrar no Instagram foi a maior luta agora. Não, é por causa que o poeta Adão Almeida, ele, Ah, ele indicou ele é da academia. o poeta Adão O Almeida Adão é da academia. lhe indicou para Uhum. participar aqui comigo, né?
E daí, o que Ah, acontece? bom. Como esse programa nosso aqui funciona assim, no final da live eu vou te perguntar se você teria alguma outra pessoa para me indicar, né? Para eu entrevistar aqui. E daí o Ah, poeta Adão lhe indicou, falou a respeito de você, e daí por isso que eu te descobri. pois pronto. Espero que eu não tenha falado muita coisa, não, porque senão eu estou sujo. O senhor escreve, o senhor é compositor. É, eu sou compositor. Faço algumas músicas, como eu disse, escrevo alguns poemas. Você tem CD gravado? Não, tenho nada gravado meu. A única- O que eu tenho gravado são músicas que amigos meus gravaram. Por exemplo, tem uma música minha chamada Ave de Arribação. Se você entrar no Deezer lá, vai ter umas 8 gravações dessa música. Pelo mínimo, como diz um meninozinho aqui de perto de casa, pelo mínimo, umas 8 gravações diferentes. Inclusive, o Ednardo gravou essa música uma vez, inclusive numa roupagem bem diferente das outras gravações, num CD chamado Única Pessoa. Se acessar lá o Ednardo, CD Única Pessoa, você vai ter essa gravação de Ave de Arribação. Eu até falei para ele, digo, rapaz, você gosta de sacanear com as pessoas, porque aí tá lá, Belchior, Chico César, o próprio Ednardo, Chico Buarque, ele coloca eu lá no meio disso, isso é sacanagem tua. Porque eu fico aí de bobeira no meio dessas cobras, velho. Aí o cara fica Ah, grão de arroz no meio de um paiol. então, mas eu queria que você mostrasse para nós aí alguma obra tua que você tenha feito que ninguém tenha gravado ainda. Pois pronto. Uma que ninguém tenha gravado. Tem uma que eu fiz agora, que eu fiz um tempo desse, e, e o pessoal tem alguns amigos meus que eu gosto muito, inclusive uma poetisa nossa, que já partiu desse plano para outro, que era assim uma espécie de xodó nosso, né? Aí ela já partiu antes do combinado, né? Mora em outros planos, e ela dizia, pode tocar a minha música. De onde ela estivesse, eu tinha que tocar essa música para ela. Então, Hum. aproveito aqui também e faço para a dona Creuza Salame, já em outros planos, que a música chama-se Fetiche. Mas ela dizia assim, toque a minha música do chapéu. Foi uma brincadeira que eu fiz pro meu chapéu. E era assim. Tristeza quis me pegar debaixo do meu chapéu. Saudade veio visitar debaixo do meu chapéu. Menina, vem namorar debaixo do meu chapéu. Que o dom de encantar aprendi debaixo do meu chapéu. Desde o dia que eu te vi debaixo do meu chapéu, o sol ficou mais bonito debaixo do meu chapéu. E a lua nasce pra ti debaixo do meu chapéu. Debaixo do meu chapéu, sou nego velhaco, sou bom senhor. Meu corpo benzido, todinho cruzado, sou bem protegido na luz de Xangô. Debaixo do meu chapéu, tem a força bendita da luz do Oriente. Sou iluminado na estrela candente, sou iniciado de Nosso Senhor. Debaixo do meu chapéu, debaixo do meu chapéu, debaixo desse chapéu, debaixo do meu chapéu. Ei, chapéu. Maravilha! Dali Chapéu! Javier aqui comigo essa noite, cantando bonito para nós aqui no programa Uma História de Sucesso, o melhor programa do Brasil, né? Vamos lá. Pois é. Ô Javier, canta mais uma. Oxe. A gente pega assim, né? Uhum. E já pede de antemão desculpa ao nosso pessoal que está ouvindo a gente aí.
nós não temos essa preocupação com essa performance, até porque a gente não é cantor, né? A gente é compositor e eu nunca tive essa preocupação. Né? Não, acho legal não, quem tem aquela voz, tem alguns amigos meus que são para fazer inveja uns dos outros, de tão bonito que canta, parece passarinho, né? Mas tem, vamos numa aqui. Ave de Arribação, a música que eu te falei, ela é assim, mais ou menos assim. O certo é que acaba, como todas as folias. O certo é que passa, como passa uma euforia. E o beijo perde o gosto, aquele doce da mutamba. Batom não deixa mais a mancha do pajeú. E o leito de algodão já virou palha de tucum. Já não embriagas mais os meus sentidos e o teu furtum não me seduz. Já não embriagas mais os meus sentidos, o teu furtum não me seduz. E eu, ave de arribação, não vou deixar meu coração perder a luz. Não vou deixar meu coração perder a luz. Não vou deixar meu coração perder a luz. Paixão é fonte d'água cristalina que brota em cima da serra pra jorrar no coração. Represa do açude dos desejos que a estiagem dos teus beijos vai secar de solidão. Represa do açude dos desejos que a estiagem dos teus beijos vai secar de solidão. E eu, ave de arribação, não vou deixar meu coração perder a luz. Não vou deixar meu coração perder a luz. Maravilha, maravilha. Maravilha. Como tudo acaba, né? Quanto tempo que você fez essa letra? Poxa, eu acho que eu fiz essa letra, na década de 80, por aí. Ah, entendi. Foi por aí, foi década de 80 aí. Aí tinha um amigo meu, que também já mora no andar de cima, que chamava-se Neném Bragança, ou chama-se Neném Bragança. E aí eu passei essa música para ele, que ele era festivaleiro. Sempre foi festivaleiro. E bom, dos bons. Se você entrar no YouTube, vai ver algumas coisas dele gravadas. E é um vozeirão assim, meio a la Zé Ramalho. E aí eu passei para Neném Bragança, Ave de Arribação. E ele foi participar de um festival. Eu me lembro, o primeiro festival que a Ave de Arribação participou foi em Inhumas, Goiás. E era um festival que acontecia naquela época e que os jurados eram Milton Nascimento, era Djavan, era Almir Sater, aquele povo lá. Só gente que ninguém conhece, né? Só gente que não sabia o que era música, né? Quer dizer, quando você ganhava, uma música ganhava um festival ali, era como se ela pegasse um selo de garantia, né, para os outros festivais. Quando chegava no outro festival, disse: eita, já acha, aquela música está aqui no festival. Qual? Aquela que ganhou lá em Umas. Resultado, nesse ano ele ganhou, parece que 8 festivais seguidos, assim. De certa forma, eu fiquei conhecido com aquelas bandas lá de Goiás e do Maranhão, muito antes do que na minha cidade. Aliás, na minha cidade eu não sou quase conhecido, né? Agora, lá para aquelas bandas do Maranhão, eu sou mais conhecido, né? O Goiás também, uma parte do Goiás que me conhece. Bem legal. Mas você está falando de Marabá, né? Vamos só situar as pessoas aí. Você está falando comigo de Marabá, né?
Eu estou falando de Marabá. Eu moro em Marabá, sou filho de Marabá. Né? Entendi. Mas eu, de vez em quando, eu tenho alguns amigos aí por fora, no Maranhão, na cidade, na capital, na Imperatriz, enfim, em alguns lugares, que são compositores também, que são músicos e que são são pessoas que, de certa forma, respeitam o trabalho da gente. E você pretende fazer um CD próprio, com você cantando e com letras tuas? Rapaz, a mulher vive me enchendo a cabeça disso, que eu tenho que fazer isso. Né? Muito provavelmente eu devo fazer esse CD. Né? Aí, mas eu tenho aquela coisa, como eu sou meio metido a besta, assim, tem pessoas que fazem assim, aquelas pessoas dizem assim, não, eu vou gravar um CD que é para mim ganhar dinheiro para gravar o segundo. Não, eu acho que você tem que fazer bem primeiro, muito bem. Eu tenho muitos músicos, amigos, bons músicos, virtuosos, inclusive, que tocam muito bem, que eu gostaria que fizesse parte desse CD, dessa minha primeira obra. E aí, isso vai demandar um custo mais alto, né, para trazê-los de determinadas cidades para fazer essas gravações. Apesar de hoje você ter a possibilidade do cara gravar lá no Japão e mandar só... E mandar a coisa. Mas não tem a mesma liga, como diz o povo, não tem a mesma liga de você estar ali, junto, dizendo, nossa, se tu puxar para cá, aí, bicho, aí ficou legal. Faz isso aqui, para ver como é que fica. Entendeu? Fica uma opinião, apesar de ser muito boa, mas várias cabeças, assim, pensando dentro de um estúdio, sempre sai alguma coisa que não presta. Mas, ó, Javier, te agradeço aí pela tua participação aqui comigo. E eu queria te perguntar quem que você quer indicar aí para um programa futuro nosso. Rapaz, tem uns caras que são bons. Esse que eu vou te indicar é compositor, é músico. Charles do Arraia. Charles do Arraia? Charles do Arraia. Certo. Eu vou te passar depois, eu te passo o contato dele. Daí eu ligo para ele para tentar marcar. Isso. Ele é de Jacundá, ele é ativista cultural também, assim como a gente. Compõe, inclusive um militante do Sintep, ele é professor como eu, militante ativo das causas sociais lá, dos professores. E a gente como é que se diz? E o cara tem muito trabalho bom, muitos trabalhos legais. Você quer deixar alguma... uma live só de música dele. Viu, Javier? Você quer deixar alguma mensagem final aí para as pessoas, para a gente fechar com mais uma música tua? Eu espero que esse estado de coisas se acabe, se passe logo, apesar de tudo se ter a sua função nesse universo. Mas eu espero que esse estado de coisas passe e que possa ficar alguma coisa de boa nessa relação nossa com o mundo, essa nossa relação com nós mesmos e com as outras pessoas, que de repente está tão assim banalizado, tão deixado de lado, né? E a vida das pessoas está valendo muito pouco, né? E estava vendo agora um caso que aconteceu ali em Recife, os soldados agredindo as pessoas, sem mais nem menos, né, atirando, né, nos trabalhadores, perdendo a visão, as pessoas fazendo o seu protesto. Mas, enfim, eu acho que as coisas têm que ter os seus limites, devem ter os seus limites, sejam eles legais ou emocionais, mas que devem ser respeitados. E que a gente passe dessa história toda com mais respeito, com mais humanidade, com mais solidariedade, com mais fé, com mais pureza na alma. É isso. Maravilha. Que a gente espera. Vamos cantar o que, Javier, para nós fechar? Uma música minha que ela é assim. Eu faço música de brincadeira, né? E essa é uma outra brincadeira que eu digo assim. Martelo abaianado.
A minha vida vou levando assim, cantando, brincando pra alegrar você. A minha vida vou levando assim, cantando, brincando pra alegrar você. Com minha viola vou traçando meu destino. Eu sou moleque, sou menino, todo feito de prazer. Pra que não pinte a tristeza no teu rosto, chuto qualquer desgosto pra longe de voz me ser. Cantando e brincando pra alegrar você. 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 Uma saudade bate forte no meu peito e o coração sofre sem jeito, sem nada poder fazer. Rasgo fronteiras, passo a passo, apaixonado, no martelo abaianado, que é a canção do bem viver. Cantando e brincando pra alegrar você. 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 Badabada, badabada, bererê, badabada, 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 vera, 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 la vera, cantando e brincando pra alegrar você, cantando e brincando pra alegrar você, cantando e brincando pra alegrar você, cantando e brincando pra alegrar você. Maravilha! Obrigado, Javier. Deus abençoe. Paz, Meu saúde, amigo. felicidade, viu, amigo? É nóis. Amém. Cuidemos-nos todos e ficamos protegidos na paz dos grandes iniciados, dos mundos superiores. Fique com Deus, meu irmão. Amém, amém. Depois lhe passo Oi? o coisa de Charlie. Depois eu lhe passo Sim. o contato. Agora, valeu, compadre. Abração no coração. Ô, Javier, agora você pode fechar aí que eu vou chamar um outro amigo meu aqui para fazer uma entrevista aqui, tá bom? Não, estou fechando aqui agora. Não sei como é que eu vou ver. Acho que é bem aqui. Fui! Aperta o xizinho. É no xizinho. Estou achando o bicho aqui. Maravilha. Agora vou chamar aqui o meu amigo Pedro Rebelo, né? Indicado aí pelo Henrique Trovador. Oi, Érica, boa noite. Olá. Ô, Pedrão, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Como é que você vai? Tranquilo também. Então, meu amigo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa e conta a tua história para nós. É um prazer estar aqui. Legal que o Henrique me indicou, né? Que o Henrique deu esse toque para você. O Henrique é um amigo. A minha história ela é complexa, né? Mas o lance é o seguinte, né? Meu nome é Pedro, eu sou daqui do Rio de Janeiro. Eu trabalho com música árabe, música turca, com música grega, com música judaica, né? E isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Eu fui... entrou um pessoal legal aí, ó. O Heloísa. Uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, né? Assim, eu fui desenvolvendo um interesse na música, inicialmente por coisas que eu fui conhecendo através da música árabe, né? Da música egípcia, da música libanesa. E à medida que eu fui entrando nesse universo, fui conhecendo mais coisas e fui começando a pesquisar, fazer pesquisas mais profundas sobre esse tipo de coisa, né? E sobre essas músicas diferentes, essas coisas diferentes para nós, assim, né?
porque a música árabe, a música turca, elas são feitas com uma teoria musical diferente, né? Não é a mesma teoria musical que a gente utiliza aqui no Ocidente. E eu tive que buscar isso, né? À medida que eu fui me interessando, que eu fui aprendendo, que eu fui entrando nesse universo, eu fui me deparando com cada vez mais coisas, mais objetos de estudo, e mais objetos de estudo, eu fui mergulhando para ver. E eu tive a oportunidade de viajar, né? Eu fui para Istambul, né? Eu passei um tempo morando na Turquia, em Istambul, morei na Grécia também, fui estudar no Egito, fui estudar no Marrocos, né? E passei um tempo com fazendo umas pesquisas bem legais. Como é que você Assim. fazia com o idioma? E, cara, em cada lugar eu me virava de um jeito, né? No começo eu não tinha muito manejo, assim, com... Eu falo inglês e espanhol fluente, né? Mas eu não tinha, assim, não falava árabe, né? Eu sabia um pouco de árabe, não falava turco. Eu tive que ir aprendendo aos poucos. Fui me virando com o inglês, com o espanhol. Às vezes, gesto, né? Fui fazendo... teve um episódio que foi engraçado. Uma vez eu fiz um passeio no Marrocos, que eu fui pro deserto, só que era para ser uma excursão. Só que ninguém se inscreveu na excursão, só eu. Então fui eu, o guia e o camelo pro deserto. Só que o guia não falava, ele falava francês, não falava inglês, nem espanhol, falava muito pouco francês, assim, e eu não falava nem árabe, nem francês. Então, assim, eu conseguia me comunicar mais com o camelo que com o guia, né? Foram 3 dias, assim, conversando com o camelo. Mas assim, eu fui aprendendo aos poucos, né? Aí, o tempo que eu passei, né, no Marrocos, no Egito, aprendi uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas eu passei mais tempo morando em Istambul, morando na Turquia. Então, eu aprendi mais turco, né? Eu tive mais contato com turco e, posteriormente, com grego, né? Hoje em dia, boa parte do meu trabalho é nesses idiomas, né? Em turco e em grego, são as minhas principais pesquisas. Mas eu toco muita coisa em árabe e música judaica também. Uma linha do meu trabalho é em músicas judaicas sefaraditas, né, que são as músicas dos judeus da Península Ibérica. Então, elas são cantadas numa língua que é muito parecida com o português, muito parecida com o espanhol, dá pra gente entender. São canções muito antigas, né? Então, meu trabalho é essa bagunça linguística mesmo, assim, né? Pesquisar coisa de um lado, coisa de outro, e aí, de repente, cantar em grego, e aí, de repente, cantar em turco, e aí, né? E é aquela coisa, né? Você tem uma... Às vezes tem música que tem a letra muito extensa, né? Aí nem sempre eu lembro. Aí eu repito as estrofes, né, cara? Você lembra aquela estrofe que você lembra e tal. Enfim, meu trabalho ele gira muito em torno disso, né? Em torno dessas pesquisas que eu faço. E aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar bastante com gente da dança, né? Eu trabalho com o pessoal, entrou uma galera aqui, né? Meninas mulheres que praticam dança do ventre, mulheres que estudam danças folclóricas do arabismo, danças folclóricas da Turquia, algumas danças gregas, né? Eu vou trabalhando com essas pessoas. Você conhece a Aline Murrana? A Aline Murrana conheço, claro. Ela passou por aqui, dançou aqui para nós também. Sim, sim, sim. Já fiz trabalhos com ela também. A gente já fez um trabalho legal. A gente montou a gente participou de um evento que era uma recriação histórica, né? E aí essa recriação histórica tinha uma temática antiga, antiga medieval, e a gente montou um núcleo mourisco, né? Aí fizemos umas apresentações de músicas, né, do Marrocos, da Península Ibérica. Ela dançou, super bacana, gente finíssima, né? O que você pode tocar um pouquinho para nós aí, para mostrar um pouco das músicas para as pessoas? Vamos ver. Vou tocar uma turca. Essa aqui é bem... Deixa eu arrumar só uma posição aqui para aparecer o vídeo. Sim. Né? Tá dando para me ouvir legal? Tá. Uhum. Eu vou tocar uma canção turca que se chama Üsküdar Gideriken, e que ela é uma canção bem emblemática. Ela é uma canção do antigo Império Otomano, e ela tem letra em várias línguas, né? Eu vou cantar a versão turca, e a versão turca ela fala de uma travessia, né? Üsküdar é um bairro em Istambul que ele fica do outro lado do Bósforo, né? Istambul é uma cidade que ela é dividida pelo Estreito do Bósforo. Então, cruzar o Bósforo de barco é uma coisa tradicional. E ela fala é uma canção de amor, né? De um casal que se apaixona no barco. Tá?
Maravilha! Esse é o Pedro Rebelo aqui comigo, mostrando o seu trabalho aqui, né? Como é que foi a tua experiência de morar na Espanha? Então, na Espanha, na verdade, eu passei, né, eu passei um tempo lá. Eu morei mesmo, né, eu morei mesmo na Turquia e na Grécia. Na Espanha, eu passei um tempo, né, um tempo legal estudando também, porque eu fui participar de um festival de flamenco lá, né? Eu fui estudar, fui fazer aula lá e tal. Na época eu gostava de estudar flamenco também. E, quer dizer, ainda gosto, né? Mas na época eu estudava mais. Mas e aí foi bacana, porque, né, assim, eu fui para Jerez, que é uma cidade, né, no interior da Andalucia, uma cidadezinha de nada, mas que é assim, o berço do flamenco, né, assim, um lugar incrível, uma atmosfera flamenca super bonita, assim, e super interessante, né, cara, porque é muito próximo da gente, né, por um lado é diferente, né, mas Espanha e Portugal, eles são muito próximos da gente, né, são lugares, assim, que a gente se reconhece tranquilamente, né? Assim, eu andando na Espanha, eu me reconhecia como partícipe daquela cultura muito tranquilamente, assim, né? É uma coisa muito próxima, assim. E eu gostava bastante, eu gosto muito da cultura espanhola de maneira geral, né? Tanto a cultura do Sul como a cultura do Norte, né? Da Catalunha e tal, assim, eu curto bastante, eu gosto bastante da Espanha. É um lugar bem querido, assim, né? Eu, na verdade, né, a minha formação original não é em música, né? A minha formação, na verdade, é na área de letras. Eu sou um hispanista, eu estudei, né, língua e literatura espanhola, hispano-americana. Então, ir para a Espanha é uma coisa que tinha que acontecer em algum momento, né? E o teu trabalho no Brasil, que você faz hoje em dia, queria que você falasse mais um pouco. Então, aqui, né, o que eu tenho feito aqui é o seguinte, né? Dependendo da região onde você está, dependendo do lugar onde você está, o seu trabalho tem que se adaptar, né? Aqui no Brasil, o que acontece é o seguinte, né? Eu faço essas pesquisas, eu tenho toda essa linha de pesquisas em música turca, árabe, grega, judaica e tal, mas o que me surge mais, né? O que me demanda mais é a música árabe, né? Porque a gente tem uma comunidade árabe relativamente grande aqui no Brasil, né? Tem muitos descendentes de sírio e muitos descendentes libaneses aqui, né? Tem uma galera que pesquisa danças egípcias e tal, né? E eu estou sempre trabalhando com essas pessoas, né? E eu acabo tocando sempre nessa área, né? Eu acabo sempre indo, né, lidar com arabismo. Eu fui tocar em Brasília, fui tocar em Belém do Pará, né? Sempre relacionados a... Fui tocar em Brasília pela FEARAB, né? Que é a Federação, é uma associação, né, da comunidade árabe de Brasília. Aí fui tocar em Belém e fui participar de um evento, na verdade em Macapá, participar de um evento, né, de dança em Macapá, e aí já consegui armar uns shows lá em Belém do Pará também, que tem uma comunidade libanesa grande, uma comunidade árabe grande, né?
Toquei em São Paulo, tive fazendo uns trabalhos em São Paulo bem bacanas, né, com o pessoal da Fundação Para, que Você nunca fez trabalhos aqui por Foz do Iguaçu, que tem uma comunidade árabe muito grande por aqui? É verdade, é maior, se eu não me engano. Acho que é a maior É, comunidade árabe do Brasil, libanesa, é de Foz do Iguaçu. Se eu não me engano, é Foz e depois Belém, né? é. Essa migração libanesa muito forte em Foz do Iguaçu. Mas Foz do Iguaçu eu conheço, né? Já tive várias vezes em Foz do Iguaçu, mas nunca fui para trabalhar. Inclusive, se você for de Foz do Iguaçu, pode me chamar. Não entendi. Você Né? pode repetir o que você Mas, falou? Por último. inclusive, não, eu tô falando aqui para os ouvintes. Inclusive, se você for aí de Foz do Iguaçu e tiver a fim de me chamar, pode me chamar que eu vou. Ah, Mas para Foz eu não fui trabalhar ainda, né? Eu fui trabalhar assim, mais nesse eixo assim, Rio São Paulo, né? E fui para o norte, para Macapá, para Belém e tal. E ia voltar, né? Na verdade, eu ia até voltar. O Covid atrapalhou, né? Ia ah, voltar lá sim. para Belém, já tinha, né? Já iam acontecer outras coisas de novo, mas nesse momento, né, que a gente está vivendo, essa coisa do Covid, quarentena, os trabalhos de música eles ficaram muito limitados, né, cara? Porque a gente não pode fazer show, né? Fazer show num restaurante, você vai promover, né, aglomeração, né, não tá valendo a pena, né? Então as pessoas estão trabalhando muito online, né? E aí é isso que eu tenho Para feito você também, ver, o né? Assim, Covid teve o seu lado bom, que, por exemplo, eu mesmo, nunca que eu esperava que eu ia para 260 live, assim, fazendo, né? E eu fiz, sem pensar. as pessoas tiveram que entrar dentro desse universo online, né? Assim, é isso. É o que a vida O, nos presenteia nesse você, momento. você tinha mostrado aí uma música turca, é isso? Isso, essa música é turca. Ah, e daí a judaica, você quer mostrar um pouquinho dela para a gente ir caminhando para o final? Mostro. Vou mostrar uma judaica, uma canção sefaradi, que deixa eu ver qual que eu vou mostrar. Vou mostrar uma que é uma canção sefaradi, mas que ela é do Marrocos, né? Os judeus sefaradis, eles eram os judeus da Península Ibérica e eles foram expulsos em 1492 e tiveram, né, pela reconquista, né, da cristandade, e se refugiaram em vários lugares, né, do Mediterrâneo. Um deles é o Marrocos. Então, essa canção é uma canção da tradição judaica do Marrocos, né, da tradição sefaradi do Marrocos, e é uma canção de casamento. Ela é tocada no casamento e ela fala sobre casamento. Certo. E ela é cantada em ladino. Escalerica de ouro e de marfim, para que suba la nube a dar-me o chão. Menino sabe, que você não me tem muito bem. Menino sabe, que você não me tem muito bem. La novia morenero, la novia morenero, que você más al bueno, que você más al bueno, menino sabe, que você não me tem muito bem. Menino sabe, que você não me tem muito bem. Menino sabe, que você não me tem muito bem. Menino sabe, que você não me tem muito bem. Escalerica de ouro e temor. Maravilha! Ô Pedro, queria te agradecer, cara, a tua participação aqui. E quem que você quer indicar para nós aí para um próximo programa?
Eu que agradeço a participação. Eu vou indicar um amigo meu lá de São Paulo, Luan Frank, que é um artista incrível, músico, multi-instrumentista, palhaço, acrobata, bailarino, faz de tudo. O cara faz de tudo. Vou indicar o Luan e te passo o contato dele. E é um amigaço lá de São Paulo. Vocês vão curtir. Beleza, Pedro. Abraço para você, abraço aí para todos os que nos acompanharam e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigado, querido. Nada.